Existem dois tipos de ateísmo, o ateísmo forte e o ateísmo fraco. Neste vídeo eu vou demonstrar para você que 99% das pessoas são ateias e apenas 1% mente dizendo que não é. Eu também vou demonstrar na prática o que de fato é um ateu forte e o que é um ateu fraco. Fica comigo que eu te conto tudo isso e muito mais logo após a nossa abertura. Bom, estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande ter você aqui. Muito obrigado pela sua participação, agradeço a você pelo carinho da sua presença, agradeço pela sua preferência a este canal e eu espero de todo o meu coração que você possa gostar do nosso conteúdo. E se você de fato realmente gostar do nosso conteúdo, eu vou pedir a você, por gentileza, inscreva-se. E se você gostar um pouquinho mais, deixa um like para nós, tá? E se desejar, compartilhe os nossos conteúdos, que eu tenho certeza que vai preencher muitos corações. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante. Eu vou falar contigo sobre a questão do que é de fato um ateu. 99% das pessoas são ateias, pessoal. Infelizmente, essas pessoas dizem, mentem, querem se desfazer do ateísmo, mas na prática, essas pessoas são muito mais ateias do que os ateus militantes. Eu vou te provar tudo isso. Talvez você do outro lado me pergunte, bom, mas como é que você vai conseguir me provar e demonstrar que 99% das pessoas são ateias? Bom, vou te falar da seguinte forma. Ateísmo, pessoal, não é somente a ausência ou a suspensão de crença em qualquer Deus, mas na prática se revela na desconfiança que nós temos que neste mundo não existe Deus algum. Todo ateu é desconfiado com o mundo espiritual e sobrenatural. Então, quando nós começamos a suspeitar destas coisas, nós passamos então a não confiar na suposta mensagem dos deuses escrita nos livros sagrados das diversas religiões. Aí você do outro lado me pergunta, bom, Jason, mas você falou que ia trazer a diferença entre o ateu forte e o ateu fraco. Bom, vou falar para você. Eu digo que o ateu forte, ele não se preocupa com o que a Bíblia diz ou qualquer livro sagrado venha dizer sobre isso ou sobre aquilo. O ateu forte não se preocupa com essas coisas, mas o ateu fraco, é esse o problema. O ateu fraco, ele tem uma Bíblia, ele anda com a Bíblia debaixo da axila, porém, ele não confia nesse livro e nem tampouco vive por ele. O ateu forte, por outro lado, ele sabe que uma igreja ou que um templo, aqueles templos que vivem em cada esquina, não passa de um clube social para pessoas carentes e confusas. Porém, por um outro lado, o ateu fraco é aquele tipo de ateu que ele vai para a igreja, tá lá na escola dominical, ele toma ceia, ele vai para a igreja, ele está sempre lá nos cultos de consagração, mas ele se comporta como se não houvesse Deus algum ali. Esse ateu fraco, ele fala da boca para fora que Deus existe, que Deus cura todas as enfermidades, que Deus cura todas as doenças, moléstias, pragas, mas ele mesmo não confia em Deus. Por quê? Porque ele corre para os óculos. Ele não acredita que Deus possa restaurar a sua visão. Mas ora, não é o Deus do impossível? Ah, mas Deus, ele é soberano. O ateu fraco diz que Deus é soberano. Mas se Deus é soberano, a pessoa não deveria ficar sem os óculos e esperar em Deus qual que seria a resposta e o plano desse Deus para esse tal problema na visão? Mas o crente fraco, ou aliás, o crente fraco, o ateu fraco, que é o crente, ele não permite, ele não espera, ele não aguarda o agir de Deus, ele age na frente desse próprio Deus que ele diz acreditar. E o ateu fraco, ele está em todos os cenários urbanos, suburbanos, agrários. O ateu fraco é um crente, mas ele é um crente completamente descompromissado. Ele é um religioso porque nasceu numa religião, ele nasceu numa família religiosa, mas ele desconfia tanto, mas tanto desse Deus que ao invés de orar e pedir direção desse Deus para curar sua surdez, por exemplo, ele procura os aparelhos auditivos, ele não procura Deus, ele não procura saber qual que é o plano de Deus. Senhor, qual é o teu plano? Porque eu nasci assim, o Senhor me quer desse jeito? É esse o plano? Não, ele não pergunta nada, ele vai para os aparelhos porque ele quer ouvir. Ele nasceu com defeito, não pergunta a Deus por que nasceu com defeito e ele corre para os aparelhos para que ele possa ouvir. Um exemplo de como é que se comporta e como vive, como pensa o ateu fraco, que é o crente, você vê que se Deus cria, por exemplo, um deficiente ou permite um acidente, o ateu fraco não aceita.
Aí ele vai buscar ajuda médica, terapêutica, ele vai para fisioterapia, ele vai para cadeira de roda, ele corre para cirurgia. Ele não aceita. O ateu fraco, ele corre desesperadamente para a farmácia ao invés de perguntar para o próprio Deus o motivo da sua dor. Deus, qual que é o motivo da dor que eu estou sentindo? E se existe ou não existe um plano de Deus por trás dessa dor? Ele não pergunta isso. O ateu fraco, ele desconfia tanto do poder desse Deus em resolver problemas de saúde que ele implora para as vacinas. Ele corre para as vacinas. Ele faz maior alarde por causa das vacinas. Um exemplo para você constatar e evidenciar, ver de perto como funciona o comportamento de um ateu fraco, que é o crente. Veja, se entre os ateus fracos nascem gêmeos unidos pela cabeça, os gêmeos que partilham órgãos vitais, aí eles procuram os médicos, eles procuram uma intervenção cirúrgica, eles procuram o braço forte e a inteligência do ser humano, mas ele não pergunta a Deus sobre por que Deus quis que essas crianças nascessem desse jeito. Não, ele procura uma intervenção humana para resolver o problema, mesmo tendo um Deus soberano. Você entende onde está a hipocrisia? Aí você percebe a hipocrisia, você percebe a demagogia, a falsidade que essas pessoas vivem. Veja que ele acredita em Deus, mas perceba que ele não corre para Deus para descobrir qual é o plano de Deus e o motivo pelo qual as suas crianças nasceram coladas, gêmeas, no caso gêmeas siameses, e por que nasceram assim. Aí você percebe que o ateu, esse ateu fraco, que é o ateu que anda com a Bíblia Sagrada, debaixo do braço, mas esse ateu não para conversar com Deus sobre a vontade soberana, neste caso, dos gêmeos siameses. Ora, se Deus sabe de todas as coisas antes de acontecer, então Deus tem um plano para cada vida que nasce, isso é óbvio. Então o crente de verdade, ele espera em Deus, ele confia unicamente nos seus planos, mas o ateu, que é o crente disfarçado, ele não espera, porque ele não confia em Deus. E por aí nós percebemos a diferença entre o ateu forte e o ateu fraco, pessoal. Você vê que o ateu forte, ele vive a sua vida sem se preocupar com a suposta vontade dos deuses. Não importa com os livros sagrados, os cultos, sacrifícios, não importa os dogmas. Mas, entretanto, porém, contudo, não obstante, o ateu fraco, que é esse crente que vive socado dentro dos centros espíritas, é esse crente que vive socado dentro das igrejas, é esse crente que vive socado dentro dos templos e mesquitas, esse mesmo ateu fraco, ele finge que se preocupa com a vontade de Deus e com os seus planos, os planos de Deus em sua vida. Mas é só você olhar para as suas práticas, que são drasticamente, são radicalmente diferentes de tudo que se espera de um verdadeiro crente, de um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. O crente de verdade, ele pergunta a Deus, ele pede a direção de Deus, ele confia unicamente em Deus, ele depende de Deus, vive para Deus. Ele não vive por vista, mas vive por fé. Logo, esse crente aí, ele não procura os médicos, a cirurgia, a farmácia, ou procura vacina, ou procura qualquer outra coisa quando recebe uma picada de cobra ou uma picada de escorpião. Mas ele ora a Deus e ele é curado. Como Paulo fez. Paulo, quando recebeu uma picada de cobra, ele não foi para os médicos desesperado, mas orou a Deus. A sogra de Pedro é um outro grande exemplo que nós trazemos aqui dentro das Escrituras. A sogra de Pedro, ela não correu para os médicos, mas ela chamou Jesus. Foi isso que aconteceu. O médico dos médicos. A mulher com fluxo de sangue, ela não quis conversar com os médicos, mas ela chamou Jesus, o autor e consumador da fé. O cego Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não pediu para os médicos. A sombra de Pedro é um outro grande exemplo. Somente a sombra. A resta de Pedro curou mais de 3.000 pessoas. Pedro, por exemplo, nunca ficou doente. E se ficasse, Deus faria a sua vontade. Brasil, é só você olhar para a Bíblia. É só você ver a Bíblia e ver como é que esses hipócritas, eles consideram a Bíblia, como é que eles leem e releem a Bíblia. Nós não temos um único caso na Bíblia de algum profeta ou algum apóstolo que buscaram os médicos ou que buscou o médico para ser curado. Ao contrário, todas estas pessoas buscaram exclusivamente e unicamente o Senhor que sara, o próprio Deus. Ora, o que o crente fala para você todos os dias nas suas pregações? Aceite a Jesus Cristo como seu único, eterno, suficiente Salvador. Então quer dizer, se Jesus é o único e exclusivo Salvador, é aquele que cura, por que não esperar nele? Por que não acreditar nele? Mas o crente,
ele não acredita em Deus. Ele finge que acredita em Deus. O crente diz que Deus é o Deus todo-poderoso, o Senhor que pode fazer todas as coisas, o Senhor do impossível, onipotente, onisciente, onipresente. Então, quem é que conhece melhor o corpo humano por dentro e por fora? Deus ou os médicos? Então por que você do outro lado que está me ouvindo agora, você não procura Deus e sim os médicos? Se você procura unicamente os médicos e não procura Deus, isso demonstra que você do outro lado é você mesmo. Você é ateu. Você é ateia. Ora, se você se pergunta, será que Deus ele é capaz de fazer um transplante cardíaco em você? Pergunte-se, Deus é ou não é? Mas o ateu não pensa, o ateu, o crente não pensa. Ele corre para os médicos mais gabaritados, para os profissionais mais qualificados para poder resolver o problema cardíaco dele. Então quer dizer, ele não confia em Deus. E quem não confia em Deus, o que é finalmente? É um ateu? E aí eu vou te dar algumas provas para que você do outro lado possa perceber essa diferença do ateu forte e do ateu fraco. O ateu, por exemplo, que é esse ateu que anda com a Bíblia debaixo do braço, ele faz exames para saber o que tem. Porque ele sabe como 1 mais 2, que o seu Deus não responde absolutamente nada. O crente ateu, ele usa marca-passo porque ele não quer morrer, ele não quer se encontrar com Deus dele no paraíso que ele acredita. 99,99% das pessoas, elas correm para as máquinas de diálise renal. Essas pessoas são ateias, porque elas não confiam de modo algum, de hipótese alguma, por teoria alguma, que Deus possa recuperá-la de alguma forma. E sabe o que é interessante? É que esse crente que vai para a escola dominical, que toma a Santa Ceia, que é batizado, esse crente sabe que o Deus que ele acredita não funciona, que não dá resposta sobre teoria alguma, não dá resposta sobre nada. Aí ele corre para a máquina da ressonância magnética para descobrir os seus problemas. E é exatamente esse crente, Brasil, esse crente que está na igreja, que toma a Santa Ceia, que dá o dízimo, que é batizado, ele não acredita em Deus. Todo crente sabe que o Deus dele não funciona, não dá resposta sobre nada. Então o que ele faz? Ele corre para os aparelhos de ressonância magnética para descobrir quais são os problemas. Problemas esses que, se ele orar, ele tem 99% de certeza que Deus algum vai responder. Mas daí surgem algumas perguntas, é evidente que surgem algumas perguntas. Eu vou perguntar para você que está do outro lado, por gentileza, me dê a permissão de perguntar qual foi o dia ou qual foi o versículo ou capítulo na Bíblia que Deus ou Jesus ou o Espírito Santo pediu para que os crentes procurassem os médicos ao invés de buscá-lo em espírito e em verdade. Você sabe? Aí você se pergunta, bom, existem esses versículos, esses capítulos, esses trechos na Bíblia? Não existe. Aí a pergunta é, por que não existe? Porque Deus na Bíblia é o único que sara, é o único que liberta, é o único que salva. Mas o crente ateu, ele não acredita em Deus. Ele não acredita na Bíblia. Para ele, a Bíblia é somente um conjunto de livros. Apenas isso e nada mais. É um livro que ele finge dizer que ama. É um livro que ele finge dizer que é o seu manual de fé, de comportamento e de conduta, mas é tudo mentira. Aí vem a grande questão. O que o crente acredita 100%? Ele acredita 100% na oração e no poder da eficácia da oração, do jejum, do monte ou da resposta de Deus? Ou ele acredita nos resultados do aparelho de raio-x? Pergunta aí. Se você vê um crente lá no aparelho de raio-x, esse cara não acredita em Deus de modo nenhum, cara. Aí você entende o paradoxo? Você consegue compreender como que funciona na prática a atitude desse crente? É justamente assim. Você entende que todo crente, ele é um ateu disfarçado? É isso daí, Brasil, que eu queria dizer para vocês. Eu sempre trago uma conclusão em todos os meus vídeos. E na conclusão de hoje eu quero dizer para você, Brasil, que o mundo está repleto, completo, recheado de ateus. Ateus estes que fingem que acreditam em Deus. Esses ateus são donos de igreja, eles abrem igreja em cada esquina, ele tem uma sede, ele tem igrejas filiais. São aqueles ateus pastores presidentes, como Edir Macedo. Edir Macedo, ele é ateu. Não é possível que um homem desse não seja ateu. Um homem que vive como ateu, que se comporta como ateu, que age como ateu, não é possível que não seja ateu. Silas Malafaia, tem todos esses líderes religiosos e todos os membros das igrejas também, eles tentam justificar dizendo, mas Deus deu sabedoria ao homem. Conversa fiada.
Isso aí é conversa para boi dormir, e aqui não tem boi não, meu amigo. Se você diz que Deus deu sabedoria ao homem, saiba que é o próprio Deus que menospreza, desclassifica completamente a sabedoria humana. Ele deixa bem claro que Deus não depende da sabedoria humana para absolutamente nada, e deixou claríssimo que é Ele que cura. Mas o problema é o crente não confia nisso. E esses são os piores tipos de pessoas. Por quê, Brasil? Porque eles são demagogos, eles são hipócritas, eles são medíocres. São pessoas completamente falsas, dissimuladas. São pessoas fingidas, são impostoras, são safadas. Gente safada, gente que não presta. E esse pessoal vive sempre em cima do muro. São esses tipos de ateus fracos aí que lotam dentro da igreja, mas são eles que lotam os bares, as boates, os prostíbulos, os motéis. São eles que lotam os presídios, os manicômios e as igrejas. São esses crentes que roubam, que furtam, que assaltam, que traficam. São eles que sequestram, corrompem, subornam pessoas, assassinam, estupram, mentem, traem. São eles. São esses crentes ateus aí que são os maiores consumidores de álcool, de droga, pornografia, músicas indecentes do mundo todo. Portanto, Brasil, esse crente ateu que anda com a Bíblia debaixo do braço, ele não se preocupa com Deus, porque Deus é somente um amigo imaginário. Esse Deus é somente um lixo para que ele possa descarregar a sua consciência poluída e perversa nesse lixo chamado Deus. Bom, eu desejo para você um fortíssimo abraço. Muito obrigado mesmo, Brasil, por você estar comigo, por você gostar dos meus conteúdos. E se você gosta, nos ajuda, por gentileza, ajuda o nosso projeto para que a gente possa chegar um pouco mais longe. Fica na paz e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.